O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu rei. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A importância de João Batista no mistério da salvação é singular, né? É única. Ele de fato ocupou um lugar especial na missão, na preparação do povo para receber o Salvador, né? Era próprio da sua missão preparar um povo bem disposto, como diz a palavra. É um povo preparado para escutar. Então ele foi essa voz que clamou no deserto. Então hoje a gente chega no dia do seu martírio, né? O texto do Evangelho vai dizer do seu martírio. E depois nós vamos falar especificamente desse texto. Mas eu queria trazer para a nossa meditação, para mim e tua, e pedir às luzes do Espírito Santo, essa palavra do profeta Jeremias. Jeremias é um profeta que a sua vida é profecia. Na verdade, muitos dos profetas, o que acontece com eles, na verdade, é profecia. Os acontecimentos de sua vida sinalizam uma profecia, uma voz de Deus. E com Jeremias não foi diferente. Ele, muito jovem, foi chamado a profetizar, e ele vive grandes mistérios, sobretudo do abandono, de sofrer bastante. Mas em meio a esse contexto, também jovem como ele era, ele respondeu ao Senhor. E a gente tem esse momento, né? Que é um dos momentos iniciais do chamado de Jeremias. A palavra foi me dirigida: vamos, põe a roupa, coloca o cinto, levanta e comunica tudo o que eu vou mandar. Não tenhas medo. Leva para a tua vida agora essa palavra.
Deixa o Senhor dizer para você nesse instante: levanta. Tem alguém aqui precisando ficar em pé? Não impede levantar agora, mas está com os pés firmes nesse chamamento da nossa própria vida, da nossa existência, do nosso viver. De repente o Senhor te chama a essa Santa Missa e Ele diz para você, porque a palavra de Deus é para mim e para você: levanta, põe-te de pé, veste a roupa. Esse vestir a roupa é colocar-se em estado de prontidão, ficar preparado. Não podemos ficar desleixado, né? Certa vez me chamaram para orar com uma pessoa, foi eu e uma consagrada da comunidade, para orar por alguém que estava triste, em depressão. E chegamos lá na casa, a casa fechada, né? Tudo fechado, nem conseguia respirar. Primeira coisa que eu fui fazendo: você me dá licença? Deixa eu abrir essas cortinas, vamos abrir essa janela, vamos deixar o sol entrar, né? E a pessoa lá com pijama, você podia trocar esse pijama, né? Para a gente poder conversar, né? Porque o quadro era aquele, né? Eu estou de pijama, eu acordo, eu vivo, eu durmo, né? E às vezes nem banho toma, né? Porque às vezes a depressão faz isso conosco. Mas vem a palavra de Deus de repente e diz para nós: levanta, põe tua roupa, coloca o cinto. A imagem do cinto tem um significado, porque o cinto também tem a imagem de cingir, de preparar-se. Colocar o cinto é preparar o lugar das nossas entranhas, o lugar da nossa intimidade, é guardar o rim, guardar os órgãos, que para o povo judaico tem sentido no sentido de interioridade. Então, levanta, né? Põe-te de pé, veste a roupa, prepara, guarda a sua intimidade, prepara a sua interioridade, coloca-se em prontidão, coloca o cinto e vai dizer o que eu vou te mandar. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vem escutar aquilo que o Senhor quer nos dizer, mas existem determinados momentos que o Senhor também está nos dando ordem para ir dizer em seu nome. E aqui eu queria que você se colocasse de fato nas condições da sua vida. O que Deus tem lhe pedido nesse tempo? O que Deus tem lhe provocado? Quais são as respostas que você precisa dar a Deus, a sua vida, no seu trabalho, na sua casa? Tem hora que a gente precisa dizer alguma coisa, e não é só falar, de comunicar com palavras, mas é com a nossa vida, comunicar aquilo que é preciso para que se possa perceber, dizer. Deixa eu tentar ser mais claro, né? O Senhor te traz aqui, o Senhor me traz aqui, mas a nossa vida está lá, daqui a pouco a gente vai voltar. O que a gente precisa dizer para a nossa vida? O que a gente precisa dizer para as realidades? O que a gente precisa dizer para as pessoas que moram conosco ou que estão ao nosso redor? É mais ou menos isso que a palavra de Deus diz ao profeta e, quem sabe, diz a nós. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Quem sabe nosso Senhor te trouxe aqui hoje para escutar isso. Não tenhas medo. Por que nós não vamos ter medo? Porque o Senhor está conosco. Olha o que Ele diz: eu te farei tremer na presença deles. Pode ir. Nós estamos com o Senhor. O Senhor está contigo. O Senhor está comigo. A gente não precisa ter medo das nossas missões. Eu volto a dizer, que missão? Viver é uma missão. Seu trabalho é uma missão. Sua casa é uma missão. São conflitos, são realidades, são circunstâncias, são provações. O Senhor quer fazer de nós, olha, eu te transformarei hoje. Quando eu li essa palavra hoje, eu achei forte. Eu transformarei a tua vida hoje. Não é ontem e nem amanhã, é hoje. Bate a mão no teu peito e diz: hoje o Senhor quer transformar a minha vida.
E você quer que Ele transforme a sua vida? Ele quer transformar hoje a sua vida, mas você também tem que dispor teu coração. O Senhor também realiza, mas nós precisamos abrir. Olha a promessa de Deus para você, presta atenção. Eu vou transformar-te numa cidade fortificada. Às vezes para nós pode parecer distante essa expressão. O que é uma cidade fortificada? As nossas cidades hoje você entra e sai de qualquer jeito, mas em tempos de guerra, uma cidade fortificada é capaz de resistir à guerra, resistir à luta. Nosso Senhor, de repente, Ele está dizendo para mim e para você: põe-te de pé, prepara-te, eu vou transformar-te numa cidade edificada, eu estou te preparando para a guerra. Se a guerra chegar, tu vais estar preparado. Eu vou te fazer coluna de ferro. Olha a profecia. Vou te fazer muro de bronze. Frente a todos os reis de Judá, seus príncipes, sacerdotes, olha, só autoridades, diante de todos eles eu vou te fazer permanecer firme. Quem sabe essa é a resposta que você veio buscar. Quem sabe existem tantas realidades, né, que você tem que enfrentar, viver, lidar, autoridades. O Senhor está dizendo, diante deles eu vou te manter firme, permanece. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão. Essa é uma palavra de esperança. Meu irmão, minha irmã, se tua vida tem sido uma guerra, coragem. Quem sabe está perto da vitória. A palavra diz que é hoje. A palavra de Deus diz que é hoje que Ele vai fazer tudo isso para nós. Porque eu estou contigo, e a expressão mais bela do texto, eu vou te defender. É nessa hora que a gente entende que não vai ser as nossas armas, não vai ser pelas nossas forças, vai ser pelo nosso esforço, mas não pela nossa força. É a defesa de Deus. É o Senhor que quer defender a tua vida, defender a minha vida. Se Ele nos chama, Ele nos prepara para a guerra, e elas estão iminentes. E a gente poderia pensar em guerra, olhar para a vida de João Batista, né? Porque a sua vida foi uma grande contrariedade. Um homem que viveu no deserto, que passou por grandes sofrimentos, que anunciar para ele causou um grande rebuliço ao ponto dele ser preso. E prisioneiro ainda, ele continuava a pregar. Ele foi feito prisioneiro na casa de Herodes, e a gente vê o texto de hoje do Evangelho. Herodes gostava de ouvir João pregar. Por que será? Porque João tinha a verdade. Ele não era a verdade, mas ele trazia a verdade. Ele não era a luz, mas ele apontava a luz. Ele não era o caminho, mas ele dizia por onde devia se andar. E isso provocou com certeza em Herodes esse constrangimento, e também na sua companheira, né? Porque eles viviam em adultério. É isso que acontece conosco quando nós estamos em situações de contrariedades, por que não dizer de pecado. A gente quer a palavra, a gente aproxima, mas a gente fica com vergonha, porque aquela palavra vai nos provocar. Eu quero, mas eu vou até aqui. E quando de repente eu já não consigo mais, nós vamos querendo retroceder. Mas João permaneceu firme até o martírio. Na verdade, seu martírio foi provocado, né? Pediram a morte e ele teve sua cabeça, foi degolado, né? Sua cabeça arrancada. O que faz uma pessoa ser capaz de suportar tais realidades? É uma virtude que Deus concede aos seus, e que nós precisamos, quem sabe, pedir também na nossa vida hoje, que é a virtude da temperança. Você já ouviu falar de temperança? A gente às vezes imagina muito temperança como um equilíbrio, mas temperança é muito mais que isso.
Temperança, na verdade, vem de forja, de têmpera. A palavra têmpera é comum para o ferreiro, aquele que vai mexer com ferro, manusear o ferro. Para manusear o ferro, vamos imaginar a imagem de uma espada, né? Porque essas são as imagens antigas da Escritura. Como é que se faz uma espada? Se leva ao fogo, o metal, e se começa a forjar, bater, imprimir força. O fogo vai tornar o metal maleável e de repente se leva a água fria, porque vai dando a resistência. O ferreiro pega de novo, porque não está com a forma ainda, leva ao fogo, encandece o metal e ele continua batendo. Não é um trabalho fácil, exige esforço da parte do ferreiro. E depois ele leva de novo a água, e ele vai fazendo isso muitas vezes para quê? Para temperar, porque aí a espada na hora da guerra ela não vai quebrar, porque ela está temperada. E o ferreiro sabe a hora de parar, e isso é feito muitas vezes. Assim a gente adquire temperança. Sabe essas provações que estão vindo na tua vida, que às vezes você está rejeitando, não sabe o nome, não entende? Quem sabe o Espírito Santo hoje quer te dizer, é para temperar a sua vida. Não é temperar de sal, colocar tempero, mas é para te forjar, para você ser o cristão que você precisa ser em tempos de guerra. Para você ser a cidade fortificada na hora certa, para você ter as fortalezas no momento certo, na provação, nas circunstâncias. Quem sabe hoje você veio buscando, né? Porque a gente diz, vamos rezar pela cura. Eu compreendo, o Senhor pode e quer curar nossos corações, mas hoje eu queria pedir da parte do Senhor que temperasse a nossa alma, nosso coração. Quem aqui acha que precisa de temperança? Um pouquinho bom, né? A gente precisa de temperança. A temperança é uma virtude que vai nos fazer resistir nos dias maus. A temperança é uma virtude que vai nos fazer resistir ao demônio, às seduções do mal. A temperança é uma virtude que anima a alma, aquece a alma, ao ponto da decisão da vontade. Por isso que passar pela temperança, ou pedir temperança, é uma graça. É nessa hora que a gente diz que os mártires tinham a temperança. Por quê? Porque eles podiam negar Jesus. Eles podiam, muitos dos algozes diziam, se você renunciar a essa seita, se você renunciar a Jesus, você não vai morrer. E eles decidem ficar ali. Por que eles tinham a coragem de permanecer ali, sendo que a vida deles estava colocando em risco? Porque eles tinham uma têmpera. Eles tinham sido temperados na vida a tal ponto de permanecer firme quando a vida deles é provada. Sabe, meus irmãos, eu não sei se nós vamos viver tempos de martírio, digo aqui entre nós. Mas existem muitas formas do martírio, onde nós vamos precisar de temperança. Mas em muitos lugares no mundo, cristãos precisam manter-se firme na hora derradeira, diante das provações. Às vezes a guerra que você já enfrenta lá na tua casa já é demais, né? E quem sabe você veio hoje aqui sem forças, e o Senhor está te dizendo, eu te ponho de pé, eu te revisto, te dou roupa, coloca a roupa, não fica aí de qualquer jeito, cinge a cintura, eu vou te colocar palavras sábias para você lidar com essas circunstâncias que você está enfrentando, que você está vivendo. Eu vou te defender. E por que não dizer, né? Não está na palavra, mas eu vou te temperar, provocar em tua vida o dom da temperança, a virtude da temperança. A temperança é uma virtude humana, né? E ela, como os ponteiros cardeais que apontam norte, sul, leste, oeste, apontam a nossa vida para o céu, para as coisas de Deus.
Uma pessoa com temperança, ela decide firmemente permanecer. A gente vê que nós estamos cada vez mais suscetíveis à fragilidade da vida, né? Os nossos jovens não estão muito dispostos a sofrer. Nem sempre nós queremos sofrer. A temperança nos ajuda em momentos de sofrimento, né? Onde as pessoas desanimam muito fácil da vida, né? Tentativas de suicídio, falta de vontade, não tem coragem de enfrentamento. Na primeira derrota já cai, né? Não levanta e começa de novo. Nas primeiras tribulações da vida, o casamento já se desvai. A gente não dá certo, não devia nem ter casado. Como? Calma. A temperança vai fazer amadurecer ao longo do tempo, ao longo da vida, aquilo que nós enfrentamos. E aqui atribui isso à sua vida prática, no trabalho, na relação familiar, no seu estudo, né? No seu namoro, nos seus relacionamentos de diversas ordens. Em tudo isso cabe essa palavra de Deus hoje. E eu espero que o Espírito Santo fale com você e fale também comigo, né? A partir da palavra de Deus. E o Senhor quer realizar essa obra na nossa vida. Vamos rezar? Vamos? Se fosse para você pedir ao Senhor hoje, depois da palavra proclamada, anunciada, o que você quer pedir a Deus? Pensa aí no teu coração. Alguém quer dizer? Temperança? O que mais você pediria ao Senhor? Mansidão. Tem alguém aqui que veio buscando uma graça específica? Se você não tem coragem de dizer, pelo menos levanta a mão. Você veio buscar uma graça específica na sua vida ali, ó, coisa boa. Veio com um objetivo claro, né? É isso que nós vamos orar. Nós queremos orar uns pelos outros nessa Santa Missa, né? A missa já é por si só a maior ação. É redundante dizer, vamos orar, né? Nós já estamos orando, nós já estamos rezando, mas nós vamos agora clamar pelos dons do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele possa vir nos ajudar. A gente podia fazer aquela canção, Vem Espírito